Atual está de volta e vem com a nossa aula de artesanato. E hoje eu já estou encantada. Com certeza você em casa vai ficar mais ainda. E o melhor, vai aprender a fazer. Nós vamos mexer com EVA e a Michele que vai ensinar, não é isso, Michele? Isso mesmo. Que bom tê-la aqui no programa. E eu estou realmente encantada, né? Com tanta novidade. A gente trabalha com as placas de EVA. As placas de EVA como vendidas em papelaria, são bem comuns de ser encontradas. E a gente usa técnicas. Algumas EVAs de hoje em dia já vêm com textura. Isso, né? já vem eles prontos. Algumas texturas como essas aqui. Olha só que barato. Parece... são atualhados. Sabe? Existem as técnicas também para você conseguir fazer isso em casa. Com escova de aço, por exemplo, você consegue pegar uma placa lisa e passar, e você consegue chegar. Através disso, a gente consegue estudar uma técnica, que eu vou estar ensinando aqui, para poder fazer esse tipo de artesanato. Bom, vocês já têm 1 milhão de acessos na internet pelo modo de explicar e a facilidade até de aprender. Tem quanto tempo? Você e a Neia, não é isso? A Neia é uma amiga de infância e eu propus a ela assim, falei, Neia, vamos tentar. Você fica com a parte de festa e eu fico com outra parte. E a gente começou a criar, a gente teve uma maneira de ensinar, de lidar com a arte, até mesmo pelo limite do EVA. E dali a gente começou a trabalhar com festa. E ensinando também a parte técnica, como se fazia para aquilo acontecer, que é o caso de os bichos. Sabe, que palhaço, são né? Muitas coisas aqui também são recicláveis, a parte de dentro desses bichos são utilizados os restinhos de EVA também. Hoje você vai ensinar a fazer essa bonequinha. Pois é, qual é o nome dela mesmo? A Fofuxa. Fofuxa. É muito conhecida a Fofuxa. A Fofuxa coelha, tá? E essa parte a gente chama isso de 3D. Então todos esses bonequinhos, desde pequenininhos aqui, essa parte são de 3D diferenciados dos planos que a gente está acostumado a ver na escola. O interessante aqui é que para quem está aprendendo em casa, vai poder dar para namorada, para o namorado, botar bombom. E assim, um custo muito pequeno para quem está em casa, vale a pena assim, porque a gente utiliza várias coisas que a gente tem em casa. E o acabamento, né, que a gente vê aqui, o acabamento né, é essencial agora. Ok, vamos então ensinar? Vamos lá. A gente começa pela cabeça, não é isso? Deixa eu colocar a Fofuxa aqui. Bom, eu costumo falar que normalmente você pode usar as coisas que você tem em casa. Uma piastra, um ferro, uma chapinha, enfim, a gente costuma muito utilizar a questão da sanduicheira, porque é uma coisa que todo mundo tem em casa, é muito comum, acessível e começa a esquentar muito, ela desliga, então não tem que ficar aquilo toda a vida ligada, né? Então a primeira coisa que eu vou ensinar é a gente começar a fazer essa parte que a gente vai modelar a cabeça, tá? Aí no caso a gente vai estar disponibilizando o molde também no site da TV. No site do Atual, isso. E vocês vão ter acesso a essa parte, tá? No caso, os moldes. A gente pede para um potinho de gelatina, você pode usar um copo também para a gente revestir, mas essa parte aqui é mais fácil, tá? No molde você vai estar cortando, é muito importante lembrar que para marcar o EVA, você pode utilizar uma pontinha, aquela palitinha de fazer unha, pauzinho de churrasco, sabe? Para poder marcar. Nunca lápis, nunca caneta, sabe? Porque isso aqui, ele tem uma facilidade muito grande de marcar o EVA, como esse aqui, por exemplo. Ele marca. Ele já marca. Já marca. Isso depois que você corta, ele não vai sair, né? Então, essa é a primeira coisa que tem que ser feita, tá? A gente vai esquentar ele aqui um pouquinho. Porque esquentando, você consegue esculpir. Isso. Na realidade, assim, qualquer coisa que, volto a dizer, se de repente na chapinha você pode fazer isso, ele vai começar a ficar bem acessível para você poder pegar essa parte de terra. Espera só um pouquinho que ela vai esquentar aqui. E eu vou começar a ensinar pra gente fazer essa parte de trás e da frente. No caso, essa coelha, por exemplo, ela é como se tivesse um capucho próprio para coelho. É atualhado. Com atualhado. Se acontecer, é muito comum alguns lugares não ter acesso a esse tipo de atualhado, pode utilizar o EVA branco e escovar com escova de aço. Aquele utilizado em parede comum mesmo, bem fácil de ser encontrado. Bom, quentinho. A gente vai colocar ele num potinho. Olha só. E vai com uma bolinha de isopor. Isso. Tá, eu vou arrumar ele aqui. Por que eu uso a técnica do potinho? É muito comum a gente ter esse tipo. Se você não tem um potinho em casa, você vai ter um potinho de margarina, uma vasilhinha, sabe? E claro, lembrando, por exemplo, quem não está acostumado ou quem já está acostumado pode colocar isso em cima de um copo também com a própria mão colocar. Algumas pessoas acreditam que tem um pouco mais de dificuldade para fazer isso. Então vamos no passe de mágica só para moldar. Bom, depois de já moldado, você vai o quê? Cortar a beiradinha, a gente vai cortar isso aqui. Esse aqui é mais ou menos, a gente vai se basear pela linha do meio de uma bolinha de isopor. Lembrando que essa bolinha é uma bolinha de 75 milímetros.
aqui a gente já tem a parte modelada. Tá? A gente vai fazer o mesmo com a parte de trás. Sim. Tá? Só para lembrar, a gente cola isso com um tipo de cola específico usado para artesanato. Sim. Algumas podem ser usadas em isopor, outras não. Sim. Bom, vai ficar a parte do rosto Isso. e o capuzinho, não é isso? Isso. Aí a gente só passar um pouquinho de cola. Isso. Esse tipo de cola aqui é muito comum lembrar isso sempre, que existe tipo de cola só que podem ser coladas em isopor. Sim, é só... Outras queimam mesmo e vai afundar isso tudo. Tá? Bom, daqui ela vai ficar Daqui a assim. gente vai começar a usar o molde. Tá? Aí a gente já começa a utilizar essa aqui, ó. Essa aqui é a parte... que esse molde estará todo no nosso Disponível. site, né? Isso. No atual.tv.br. E aí você, Então, com essa cola, vai fazendo... Essa cola, ela é bem cruel, como se diz. É tipo Tem que ser aquela rápido. cola, uma cola muito instantânea. E aqui a gente já fez o rostinho. E depois a gente passa pra tiara dela. Aqui, ó. E é tudo na medida certa para ficar... Perfeito. Assim, depois feito... Lembrando que a parte de modelar a boneca, basicamente a gente usa no pé, nesse caso da boneca, só no pé e na cabeça. O resto é uma questão de montagem do molde certo também. Sim. Então nós vamos fazer o seguinte, Michele, nós vamos com o comercial e a gente volta ainda fazendo, terminando de fazer a fofucha, viu? Ainda para a Páscoa. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Depois de mais uma delícia na cozinha, voltamos para aprender a fofucha, ainda para você fazer para a Páscoa, né, Michele? Isso mesmo. Carinha já está pronta, quase pronta, né? Falta só uns detalhes. Vamos para o corpo? Vamos lá. Aqui, no corpinho, a gente pega uma bolinha de 40 milímetros, tá? E fácil, a gente vai cortar só uma tampinha, o que vai servir da barriguinha e do bumbum da boneca. Sim. Tá? Isso aí com o molde pronto, a gente vai colar e vai encaixar ela aqui, para poder fazer esse corpinho, já o quadril da boneca. Na realidade, a calcinha, que a gente chamou a cueca, que foi o caso dos meninos, ele serve exatamente só para finalizar essa parte do isopor, que vai ficar assim. E no caso da perna, também é utilizado uma coisa muito fácil de acesso, que é o pauzinho de churrasco. No caso dessas aqui que vão manter ela em pé, pode ser os pauzinhos ou arame, se for o caso de ter que dobrar a perninha. Sim. E super fácil. Aí você A gente vai colocar um pouquinho de cola quente aqui. Deixa eu até mostrar um que tá pronto. Isso. E colocada a cola quente, E vai... a gente vai enrolar aqui, Cola no início cola e no e a final. gente vai ter a perninha da boneca. Olha só. Aqui. Você já Deixa tem eu um mostrar comprimento, aqui, aí o comprimento você vai quebrar o pauzinho. Isso. Aí nesse caso a gente já tá com o corpinho dele todo montadinho. Assim. E aqui é um passe, como você disse, um passe de mágica. Passe de mágica. É a sainha, Vestidinho, olha lá. tá? Que é um CD. É um CD. Isso aqui é quem fala assim, olha, eu esqueci o molde. Não tem problema não. A gente dá um pinguinho aqui que ele vai entrar no lugarzinho. A gente vai modelando ela. maleável. Isso. A gente vai modelando ela. Ok. Bom, colocou a sainha, a blusinha, o cintinho. Calma que esses moldes estão no nosso site. Depois é só acessar o atual.tv.br. Aí você tem certinho, né, como fazer. Agora, já coloca a cabeça? Já coloca a cabecinha. Isso daí é só a gente encaixar mesmo. Deixa um pedaço, né, do palitinho de churrasco. Isso. Olha, Aqui. como é que já se transformou. Tá? E o bracinho já vem só colar. Olha só, gente, que barato. E o bracinho também, o molde. Também. Isso tudo é uma questão do molde também. Isso é muito importante lembrar do molde. Vai ter tudo, né? O rabinho, a parte de cima do cabelo, as mãozinhas. A orelhinha é fácil. A gente vai estar com o molde disponível. A gente ou coloca um pauzinho de churrasco ou um araminho mesmo. A gente coloca ela aqui no meio, cola. Deixa eu mostrar isso aqui. Tá? E a gente vai ter as orelhinhas prontas. O molde, né, da orelha. Isso. Um arame. Um arame. Se não tiver um arame, grosso. pode ser pauzinho também, não tem problema. Cola uma orelha na outra. E aqui você tem ela mais firmezinha. Aí você já tem ela já pronta. Tem as orelhinhas, isso. Assim. O acabamento pode ser feito com lápis também. Ok, então vamos só fixar as orelhinhas. Aliás, já tá aqui, ó. Já tá fixada. Já tá bem adiantada. Agora falta só o pezinho. Passe de mágica. Bom, agora a gente volta mostrando como fazer o pezinho já dentro do chinelinho e tudo. Olha só. Você esquentou de novo um pedacinho, né? Então, agora para poder fazer o pezinho, a gente vai utilizar dois tipos de bolinha de isopor. E tamanho 40 e número 35. A gente vai tirar um pedacinho de cada uma. Como fez que esse aqui que é o segredinho do pezinho, né? Vamos botar assim.
Porque é o tipo de pé que é utilizado para todos os tipos de boneca. Sim. Uns, é claro, maiores, outros menores. Deixa eu mostrar Já isso vamos aqui. chegar na parte de baixo do pé agora, peraí. Oi. Pronto. Olha Isso só. já é o pé. Você cola Isso. uma na outra, Uma tampinha e cortando depois eu aqui, tiro embaixo. e depois Isso. você tira embaixo para deixar ele retinho. Isso. Aí, ó. Que é o você que vai tem fazer. Então, E vai cobrir com o EVA. nesse caso, a gente pode colocar ele em cima de um copo ou algum pote que você tenha, utilizando a mesma técnica de bolear. E Isso. aperta. Não Ele é precisa nem elástico, apertar né? muito não, sabe? Ele é meio É só a elástico, gente assim. segurar ele aqui um pouquinho, esperar ele esfriar, é importante, porque depois ele volta ao normal. Bom, já colou aqui, né, o pezinho na palmilha do chinelo. E aí somente a parte de cima para poder fazer o acabamento. O acabamento é sempre muito importante. O acabamento é uma coisa muito pessoal do artesão. Com certeza. Umas pessoas vão achar que é algumas necessárias, outras desnecessárias, mas é justamente o que faz a diferença de um artesão para o outro. E faz a diferença no produto final também, Verdade. que é muito importante. Passe de mágica só para ela colar, ó, a beiradinha e fazer o acabamento. Bom, agora é só fixar os pezinhos. Isso. A gente aprendeu lá atrás como fazer a orelha. A gente vai fazer o mesmo que a gente fez com a orelha. No caso de arame, pode envergar isso aqui. Os olhinhos é utilizado 2 bolinhas de 10 milímetros. Não precisa fazer nada demais. A gente só vai colocar esse olhinho aqui e vai utilizar uma caneta de marcar CD, uma caneta de retroprojetor, para poder fazer os olhinhos bolinha preta. das bonequinhas. Ok. Aqui, ó. É o mesmo que a gente vai fazer para a parte da tiara dela e é só encaixar. Palitinho de churrasco facilita. Já Prontinho. temos a fofucha pronta. Isso. Para fazer o roxinho é que você usa, né, um material que o pessoal usa para biscuit. Para biscuit, isso é né? muito comum usar porque é muito fácil. A gente centraliza isso no rosto da boneca e com a mesma caneta retroprojetor, mas um pouco mais fina, que essa aqui é 1.0, eu risco essa parte de dentro. Tá? E os olhinhos? E utilizo uma ferramenta chamada faça-olhos para poder fazer isso aqui, que ele já vem pronto. Olha É importante lembrar que para fazer a finalização do rosto é uma tinta de qualidade. A gente utiliza muito a glitter para poder fazer isso, que ele dá esse brilho no rosto da boneca. Tá? E são todas pintadas com tinta de tecido, que é encontrada em papelaria. O mesma interessante coisa. até mesmo, quem sabe, né, fazer um olhinho à mão livre, aí fica a critério do artesão que for claro, fazer. isso é uma coisa A muito técnica pessoal. de montagem é essa, é básica, não É a tem básica. outra. A gente utiliza essa técnica basicamente para todos eles, trabalhando sempre com números de bola de isopor diferente. Isso é um acabamento, como a gente Tamanhos, sempre né? faz, de tamanhos diferentes. Qual o endereço do site de O vocês? endereço é www.arteirasatelier.com. Ok, e já tem mais de 1 milhão de acessos, agora vai ter Pois muito é. mais. Obrigada então, Michele, pela sua Prazer foi presença. meu. Um abraço na Neia. Pode deixar. E espera na próxima ter as duas aqui. Vai ser um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. O Atual, mais uma vez, vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.